A terceirização é um processo que já está acontecendo dentro do banco e nesse momento ele está bastante avançado. A terceirização acontece quando uma empresa contrata os serviços de outra empresa que lhe forneça mão de obra. Segundo a lei, isso pode acontecer desde que essa atividade terceirizada se constitua uma atividade meio, seja um suporte para que a verdadeira atribuição daquela empresa seja realizada. A contratação de serviços terceirizados tem feito com que haja uma perda da qualidade dos serviços, uma vez que as empresas prestadoras de serviços terceirizados não querem investir em treinamento e em aperfeiçoamento dos trabalhadores. Muito embora em investigações nós já tenhamos visto que nas planilhas de custo e formação de preços, as empresas prestadoras de serviços terceirizados insiram o custo dos treinamentos dos trabalhadores, na prática esses trabalhadores não passam por qualquer treinamento. Na Caixa Econômica, por exemplo, se chega um cliente pedindo para abrir uma poupança, a gente encaminha esse cliente para a loteria, a menos que ele tenha muito dinheiro, a gente sempre dá aquele jeito. Se o cliente quer fazer um financiamento habitacional, ele vai procurar a imobiliária, o correspondente bancário, mas ele não precisa nem aparecer na agência para fazer esse financiamento. Existem assuntos bancários que só se resolvem por telefone. No Banco do Brasil, existem os chamados bancos postais, que já fazem praticamente tudo o que se faz no banco de verdade. E para que isso? Por que é tão importante para os banqueiros, para os bancos fazerem essa terceirização? Porque isso barateia a mão de obra e isso faz com que a margem de lucro dos banqueiros aumentem. Além disso, na terceirização de serviços, os terceirizados perdem o liame, o vínculo com a sua entidade sindical, posto que eles ficam como trabalhadores à parte, que não são vinculados à entidade sindical dos empregados contratados diretamente pelas empresas. Enquanto isso, o cidadão estuda para passar num concurso, almejando obter a estabilidade no emprego e fugir dessa coisa selvagem que é a empresa privada, e aí ele passa no concurso, fica muito feliz, mas espera, e não é chamado. Poucas pessoas que passam no concurso são chamadas em relação à quantidade, à demanda de mão de obra que existe dentro dos bancos. E por que isso acontece? Porque a política do banco é repassar ao máximo a atividade bancária para os terceirizados, que são empregados que recebem um salário muito menor, eles têm muito menos direitos e eles podem ser demitidos a qualquer momento. Aquelas atividades chamadas atividades meio, que já se convencionou admitir a terceirização de serviços, nós já temos a comprovação nessas atividades da precarização das condições de trabalho. O quanto tem sido difícil para os vigilantes, para os auxiliares de serviços gerais, manterem boas condições de trabalho e condições de higiene, saúde e segurança no trabalho. Então, se nós já vimos que a terceirização na atividade meio é problemática, não há nenhum motivo para o Brasil estender essa terceirização para a atividade fim. Em 2004, o senador Sandro Mabel, do PL de Goiás, teve a iniciativa de projetar para atender e regulamentar as relações de trabalho entre as empresas que não prestam alguns serviços. Como legislador, ele apenas colocou no papel alguma regulamentação para favorecer os empresários, né? Essa PEC 4330 de 2004, ela não favorece os trabalhadores. Pelo contrário, precariza mais ainda a mão de obra em várias áreas dos serviços. O PL 4330 não é uma norma que virá beneficiar os trabalhadores. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho lembra que o artigo 7º da Constituição Federal estabelece que são direitos dos trabalhadores, dentre outros, que visem a melhorar suas condições sociais. Então, a nossa Constituição ela tem um projeto muito claro de sempre se melhorar as condições sociais dos trabalhadores, de modo a se cumprir os objetivos da República Federativa do Brasil de promover uma sociedade justa, solidária, com respeito à dignidade humana. Tem empresas terceirizadas que vivem da fraude, faz a contratação com o trabalhador para a prestação desse serviço e muitas vezes fecham a empresa. Aparecem nesse processo de terceirização empresas laranjas, empresas que sonegam impostos ao INSS, enfim, não arcam com todos os itens que estão no contrato de trabalho.
Então, a classe trabalhadora, assim como o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, tem se manifestado contra esse PL, porque em todos os artigos ele versa sobre direitos que, na verdade, são falácias, não conferem direitos aos trabalhadores terceirizados. Há vários estudos promovidos por universidades, pela Fundacentro, dados estatísticos do MPT e do MTE, do Ministério do Trabalho e Emprego, revelam que os terceirizados se acidentam em muito maior medida. Hoje, o maior número de acidentes de trabalho ocorre com terceirizados, justamente pela falta de proteção. Quando nós investigamos, por exemplo, uma empresa prestadora de serviços terceirizados e colocamos que não foram adotadas medidas de segurança, a defesa é, mas nós inserimos o trabalhador na empresa. A empresa que é responsável pelas normas de saúde e segurança. Quando nós chamamos o tomador dos serviços terceirizados, ele diz, mas é a empresa que é responsável pela adoção das normas de saúde e segurança. Fica-se nesse jogo de empurra-empurra. E isso vai representar o fim do concurso público, o fim dos empregos públicos. Porque para que os bancos, os banqueiros vão querer contratar empregados públicos se eles podem perfeitamente contar com a mão de obra de um terceirizado? Existe um movimento em diversas categorias profissionais, em sindicatos, federações, confederações de trabalhadores no Brasil, que resiste e continua lutando contra a terceirização. Ainda é tempo. Por quê? Porque o projeto ainda tramita no Congresso Nacional, não chegou ao final. E a mobilização, a reação da classe trabalhadora é muito fundamental para podermos ainda derrubar esse projeto. A sociedade brasileira deve ficar muito vigilante. Os sindicatos, eles devem também informar a sociedade. Com os recursos que dispõem, procurar a televisão, se não tem espaços gratuitos na imprensa, fazer essas inserções publicitárias, explicar para a sociedade o mal da terceirização indiscriminada de serviços. O que a gente pode fazer para impedir que esse projeto 4330 passe na Câmara? Bom, acima de tudo, a gente precisa ficar muito atento, porque esse é um momento em que a gente está prestes a testemunhar um golpe muito violento contra os direitos trabalhistas. Então, a gente precisa de consciência e mobilização. Consciência e mobilização é a fórmula mais viável para a gente impedir que esse projeto seja aprovado. Então, é necessário que os sindicatos atentem para a necessidade de conscientizar a sociedade, para que a sociedade se alie a eles contra esse projeto, demonstrando que a terceirização de serviços não traz ganho para a sociedade. Nós precisamos da categoria bancária unida e atuante. Assim como a vida pede mais que um banco, a vida pede mais que bancários. Nesse caso, sejamos guerreiros. Já que a gente está numa briga de classe, numa luta de classe, vamos fazer com que isso seja uma briga de cachorro grande.